Então, a minha fundação superficial, ela é viável? É a primeira análise que eu preciso fazer. Por quê? Porque a fundação superficial, ela é a mais simples de todas. A minha mão de obra é mais simples, a minha mão de obra, ela não precisa de um conhecimento tão específico. Por exemplo, seria qualquer pessoa que executaria executaria uma hélice contínua? Qualquer empresa consegue executar uma hélice contínua? Não, vou comprar uma máquina de hélice contínua e vou fazer. Não, eu preciso de um operário em que ele tenha pelo menos um treinamento para manusear o equipamento. Ele não vai simplesmente pegar a hélice contínua e vai sair executando de primeira, né? Não vai executar com facilidade. Então, eu preciso ver a fundação superficial. Ela é viável? Porque se ela for viável, ela é mais simples. Eu consigo fazer com os meus operários, sem fazer tanto treinamento assim. E outra, a hélice contínua, a fundação profunda, são fundações que a gente não consegue analisar a sua estrutura final. E a sapata eu consigo. O radier eu consigo. Ele é visível para mim, eu consigo fazer o controle tecnológico dele. Então, a sapata e o radier, eles não podem ser descartados assim de cara. Né? O meu edifício tem 15 andares, eu vou descartar a sapata. Não. Preciso analisar essa viabilidade. Então, aqui a gente tem uma forma de fazer isso. Ó. A tensão estimada do prédio, dividido pela tensão admissível do solo, tem uma relação menor ou igual a 2/3. E como é que a gente vai fazer essa estimativa de carga do prédio, né? Então, eu vou pegar a tensão típica do meu prédio. Então, por exemplo, residências, né? Prédios residenciais. 12 quilonewtons por metro quadrado e vou multiplicar pela quantidade de andares. Então, para cada andar, eu tenho uma estimativa de 12 quilonewtons por metro quadrado. Quantos andares tem essa edificação? Da mesma forma que eu posso fazer para o pilar, né? Eu sei que o meu pilar, ó, ele vai receber uma carga de influência por área. Né? Então, se a gente tem aqui uma planta baixa, e em cada canto dessa planta baixa eu colocar aqui um pilar, né? Para receber a minha viga e depois apoiar a minha laje, esse pilar que está aqui, ó, ele vai receber uma parte da carga dessa laje, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso dividir isso aqui em uma área de influência. E essa área de influência, ela vai trazer aqui para o meu pilar. Então, para cada pilar, eu vou ter uma área de influência da respectiva laje. Tá? Então, suponha que eu tenha um pilar, por exemplo, né? E foi locado a cada 4 metros. Certo? Então, eu loquei um pilar a cada 4 metros. Então, quanto é que esse pilar vai receber de influência? Certo? A área dele, ó, supondo que eles sejam pilares de cantos, né? Ele vai receber aqui 4 vezes 4, 16 metros quadrados. Ok? Se eu tenho 5 andares, quando ele chegar na fundação, ele vai ter 16 metros quadrados vezes 5. E se eu conheço também a tensão típica dessa edificação, eu vou ter 16 vezes 4 vezes a carga típica da edificação. Então, eu tenho uma estimativa de carga. Eu não tenho projeto estrutural. Estime a carga. Se você não tem o projeto estrutural, você tem que trabalhar com aquilo que você tem. O que você não pode fazer é, não tenho um projeto estrutural, vou usar sapato 80 por 80, porque atendo o mínimo da norma e tá ok. Não. Existem formas de você fazer, mesmo que você não tenha um projeto estrutural. Óbvio, se eu tiver o projeto estrutural, melhor situação de todas. Eu vou estar trabalhando com informação. E é isso que eu digo a vocês, quanto mais informações nós temos,
menor os nossos fatores de segurança. Mas se eu não tenho a informação, eu tenho que partir de algum valor. Ok? Então, aqui, ó, eu consigo usar a fundação superficial? Consigo. Então, use a fundação superficial. Não tenha medo de usar a sapata, porque é um edifício de 14 andares. Certo? O que eu preciso obedecer é a minha relação de carga e as minhas relações de deformações. Se eu estou atendendo, se a sapata ela suporta o carregamento, o solo é bom, né, um solo com alto valor de tensão admissível, não sofro tantos valores de recalque, por que é que eu não vou usar a fundação superficial? Se eu não tenho condições, ou seja, se não é viável para mim, aí eu vou fazer o teste da fundação profunda. Então, a fundação profunda, ela é sempre mais complexa porque ela não tem a possibilidade de você visualizar no final. Depois que ela está pronta, você tem que confiar ali que o seu processo executivo foi realmente eficiente. Então, se eu executo uma obra com 300 estacas, eu tenho que garantir que as 300 estão em ótimas qualidades, inclusive os meus blocos de coroamento, certo? Então, a fundação superficial, ela é mais simples. Eu preciso de uma mão de obra menos qualificada, digamos assim, né? Com menos treinamento, preciso de um treinamento menor, certo? E ela atende aos requisitos técnicos. Mesmo se for a sapata, se for o radier, desde que ela atenda aos nossos requisitos, que ela seja bem dimensionada, que nós tenhamos a função dela sendo correspondida, não tem porquê não utilizar só porque tem 20 andares, 15 andares, certo? Não justifica. Fora que eu não preciso de equipamentos especiais. Então, isso também torna o custo da fundação superficial menor. Ok? Então, primeira opção, sempre a sapata. E aí a gente vem para os nossos critérios de exclusão. Então, quando vocês viram lá tubulões, estacas cavadas, hélice contínua, estaca raiz, estaca frank, estaca metálica, estaca pré-moldada, estaca de madeira, o que for, eu preciso excluí-las, né? Pelos critérios que a gente já viu. Tenho disponibilidade? Consigo fazer a técnica adequada? Então, não existe melhor fundação. Não existe, eu não tenho como dizer a vocês, para o solo argiloso, a melhor fundação é a sapata. Não tem como. Porque eu preciso entender o contexto da sua obra, eu preciso entender qual é a sua mão de obra, eu preciso entender qual é o seu solo, se o seu solo está sofrendo ali grandes deformações. Se eu tenho aqui um solo em que ele sofre deformação, ele sofre muita deformação, é melhor que eu use uma sapata ou é melhor que eu use um radier? Porque se eu tenho essa sapata aqui, ó, e ela transfere um valor de carga de, deixa eu ver, 200 kPa, ela está transferindo. Aí eu tenho uma sapata vizinha aqui. E ela está transferindo 100. O recalque nessa sapata aqui, ele é maior. Certo? Então, eu tenho uma sapata aqui que ela está transferindo uma carga maior. Então, o meu recalque nesse ponto, ele é maior também. Se eu tenho um radier, o radier vai pegar todos os meus pilares e vai transferir de uma vez só. Então, essa estrutura aqui é uma estrutura monolítica, né? Então, ela desce por igual. Óbvio, se eu tiver materiais diferentes, eu tiver aqui a areia e eu tiver aqui a argila, eu tenho comportamentos diferentes e aí o meu solo, meu elemento, ele quebra. Mas se eu tenho o mesmo material, o mesmo solo, é muito mais viável que ele desça por igual do que ele desça de formas diferentes. Certo? Então, eu não tenho como dizer, não, use sapata porque o solo é argiloso. Use estaca porque você está trabalhando com areia. Não tenho como. Aí eu vou pegar todas as obras, todos os tipos de obra e vou transformar em um único ponto, e não é assim. Eu preciso entender a contextualidade dela. Eu preciso entender quais são os pontos específicos de cada uma. E aí eu vou fazendo o critério da exclusão.
Tem um nível de água elevado, não posso usar estacas escavadas. Eu não posso usar tubulão a céu aberto. Tubulão, muita gente conhece o tubulão como um elemento de extrema resistência, né? Por quê? Porque ele é robusto, ele transfere uma carga de ponta muito maior do que a minha carga ao longo do fuste, né? Carga de resistência por atrito lateral, e ele atinge uma profundidade em que o solo é mais estável. Mas se o meu tubulão não for bem executado, ele perde completamente seu valor de resistência. Então, cada questão dessa precisa ser analisada. Se eu não tenho um operário especializado para executar o tubulão, não adiantou eu ter usado esse tipo de solução. E a escolha do diâmetro? Veja, se eu tenho, por exemplo, estaca hélice contínua, e eu vou mudando aqui os valores dela de diâmetro, ela vai tendo área de contato de ponta maior, ela vai tendo perímetro de fuste maior também, e ela resiste mais também. Então, eu posso, com o diâmetro, reduzir a quantidade de estacas. Um bloco com 10 estacas, como a gente viu, é um bloco gigante, gente. Um bloco com 20 estacas, ele é imenso, né? Existe essa chance? Existe, mas aí a obra tem que ser absurdamente grande para justificar essa solução, certo? Então, o ideal é que a gente tenha poucas estacas, né? 4, 5, 6. Quando a gente vai para 20 estacas, a gente já tem uma obra de um porte muito maior. Então, com o diâmetro, só alterando o diâmetro, a gente pode reduzir essa quantidade de estacas no mesmo bloco. E aí, consequentemente, eu reduzo a quantidade de problemas que eu vou ter dentro desse bloco, né? Então, aqui a gente tem outros, né? Acho que eu não coloquei no e-book, mas aqui eu posso adicionar para vocês. São só em termos de representação, né? Porque isso aqui vai variar muito de empresa para empresa. Eu não posso dizer a vocês que uma estaca quadrada, 20 por 20, ela vai ter sempre esse valor de resistência à compressão e esse valor de resistência à tração. Isso aqui é da empresa que produziu, né? Que fabrica. Então, a hélice contínua aqui, por exemplo. Não posso dizer que toda hélice contínua que tiver o diâmetro de 50, ela vai ter esse valor de resistência à compressão, tá? Esse aqui, né? 132. Então, isso aqui vai mudar de empresa para empresa. E a gente também pode excluir pelas limitações do equipamento. Um ponto extremamente importante quando a gente vai fazer essa concepção de projetos é conhecer quais são as limitações dos equipamentos que estão disponíveis. Porque, sim, eles também vão ter uma limitação. Então, o meu diâmetro de uma estaca, quanto menor for esse diâmetro, menos ele vai conseguir, em termos de torque, executar uma fundação. Então, quando for fazer, por exemplo, uma estaca escavada, eu preciso conhecer qual é o torque que essa estaca ela vai atingir. E a gente faz essa pergunta não exatamente pelo torque, mas pelo número do SPT. Então, quando for fazer a contratação, eu preciso conhecer essa estaca, ela executa até que valor de SPT. Porque justamente me evita um problema, né, de ter uma estaca fora da minha cota de assentamento de projeto. Então, imagine que eu tenho uma hélice contínua e ela tem um diâmetro de 50, né, e aí quando for fazer a execução, ela não conseguiu atingir os 24 metros previstos no meu projeto, ela chegou até a 18. Então, consequentemente, isso vai alterar o meu resultado, né? Isso vai alterar o meu valor de resistência de estaca. Então, eu preciso conhecer, né, antes de fazer a contratação, qual é o valor da SPT, que esse equipamento ele consegue executar. Aqui também está em termos só de ilustração, né? Para que vocês conheçam alguns valores para poder escolher. Então, por exemplo, a estaca pré-moldada, com diâmetro de 25, o ideal é que a gente não passe de um SPT de 25. Então, se no meu perfil eu tenho uma camada prevendo 40, ele pode danificar a minha estaca durante o processo de cravação e ela romper dentro do terreno. Então, é para isso que a gente usa aqui essa limitação do equipamento.
para na hora de fazer a escolha, observando o perfil, óbvio. Como os perfis de sondagem são feitos por pontos, né? Pontos normalmente aleatórios, não tem como a gente conhecer todas as situações da obra, mas tem como a gente se precaver. Então, se eu vou fazer aqui, por exemplo, uma hélice contínua, ele está dizendo aqui que a hélice contínua com diâmetro menor do que 0,6 chega até 45. Mas e se você, na hora que for executar, o equipamento não chegar até os 45? Então, isso também influencia de acordo com o tipo, com a empresa, né, com o estado de conservação do meu equipamento. Se o equipamento está conservado, é novo, ele pode, de fato, atingir os 45, mas se ele já estiver um pouco desgastado, ele não vai atingir esse número do SPT de 45. Então, eu preciso perguntar mesmo na empresa que for contratada, ou se você for empresa contratada, você fazer a verificação do seu equipamento, até que número de sondagem ele chega, para que você não seja surpreendido em campo com atingir profundidades inferiores. Chegar aqui com 18 metros e você não ter a cota de projeto sendo atendida. Okay? Então, a gente pode excluir também pelas limitações dos equipamentos. E aqui estão os valores de armadura, né? Então, eu tenho também a previsão da armadura para estacas, hélice contínua, todas as estacas, os tipos que estão previstos pela norma. E os valores de resistência de concretos mínimos para cada uma, né? Isso foi alterado na NBR 612 de 2019. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a hélice contínua para a classe de agressividade 3 e 4, no mínimo um concreto de 40. Então, isso também pode influenciar no meu custo, né? Na minha escolha. Preciso ver, de acordo com o orçamento da minha obra, se eu consigo fazer a aquisição desse valor de FCK. Se eu não conseguir, eu não posso escolher essa fundação. Se não couber dentro do orçamento. Eu não posso escolher, por exemplo, um C20 para esse tipo de estaca. Eu preciso atender as recomendações da NBR 6122. Beleza?